Não estava por lá. Pois é, a gente está falando em Assembleia, eleições, 8 horas e 14 minutos. Repita. 8 e 14 a gente recebe agora o deputado estadual José Dias. Ele vai comentar, claro, sobre essas possibilidades das eleições e também como a oposição está acompanhando aí as dificuldades financeiras anunciadas pela equipe econômica do governo. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia para vocês, muitas felicidades para todos os nossos ouvintes. Né? Estava no churrasco, deputado? Tá nesse churrasco? Não, eu gosto de picanha, mas eu estou esperando ainda de Lula. O senhor gosta de picanha? Mas não chegou não, a de Lula? Já está começando a comprar picanha, deputado? Eu estou esperando a de Lula ainda, eu sou homem de fé. Deputado José Dias, a gente falou no PSDB, o senhor faz parte dessa legenda, né? O senhor é tucano. Como caminha o PSDB nas eleições do ano que vem? O senhor hoje está no PSDB mais aliado a Ezequiel ou está no PSDB da oposição? Não, eu estou no PSDB da oposição. Totalmente da oposição. Eu me dou muito bem com o Ezequiel. Acho que, sob o ponto de vista político, eleitoral, ele trabalha muito bem. Agora, a posição que ele assume em relação ao governo do Estado não é a minha posição. E a posição Isso política ficou claro dele? Desde o começo. A posição política dele, o projeto Ezequiel Ferreira, o senhor está alinhado a esse projeto? Olha, vamos falar aqui que há um enigma. Ezequiel, acho que, sob o ponto de vista de candidatura, também é. Ele nunca, pelo menos comigo, ele nunca conversou dizendo o que é que ele pretende ser. É claro que, pela desenvoltura dele, pelo porte político que ele tem todas as possibilidades de pleitear um cargo majoritário. Não sei se vai fazer. Ele nunca me deu uma palavra nesse sentido, certo? Então, eu não posso adiantar mais do que isso. E o senhor permanece na legenda nas eleições do ano que vem? Olha, eu sou meio gregário, eu sou, vamos dizer assim, de grupos. Formamos o grupo da oposição. Se esse grupo tomar uma posição, eu acompanho o grupo, não tem a menor dúvida. Eu sempre lutei por uma certa liberdade. Acho até que o político que não tem uma liberdade, ele não pode ser político, porque ele vai representar a opinião de outras pessoas, e se ele é escravo, não pode fazer nada, né? Então, quando nós fomos para o PSDB, foi já com essa explicação, esse esclarecimento. Nós não aceitamos canga de ninguém, não tem a menor dúvida. Quanto à eleição municipal, eu estou dentro desse grupo. É claro que nós vamos apoiar um candidato que seja oposição ao governo estadual. Certo? Não há hipótese, a não ser que eu fique louco, eu espero que Deus não me dê esse castigo, eu apoiar o candidato do PT. Eu não vou fazer isso, certo? Então, agora, fora desse extremo, quem vai ser o nosso candidato, eu não posso adivinhar, até porque a coisa está muito nebulosa, né? Muitos movimentos. Agora é hora só de conversas, né? Acertos são mínimos. Muita conversa. As coisas antigamente vamos dizer assim, definiu com mais clareza, antecipadamente. Agora a coisa está muito mais confusa, né? Deputado, a gente viu que tiveram alguns deputados que migraram de legenda. O próprio deputado Neilton está saindo do PL, está acompanhando o deputado João Maia. O senhor falou sobre essa divisão que existe dentro do PSDB. O senhor acredita que esse grupo de oposição ele pode migrar de legenda? Tem alguma discussão nesse sentido para ir para um outro partido? Por exemplo, o próprio PL, que é um partido de oposição aqui no Estado? Não, poder pode. Eu acho que... Está sendo discutido isso? Poder pode certo? Tudo, mas está sendo discutido? Pode. Agora, você vai ser uma probabilidade? Há uma probabilidade. Há uma certeza? Não tenho condições de dizer isso. Eu pelo menos, eu tenho uma certa liberdade, vamos dizer assim, quando houver a janela, até porque eu não sou candidato. Quem não é mais candidato é uma coisa que eu tenho certeza, e eu acho que Deus também vai me preservar disso aí, para eu manter essa posição. Eu não sou mais candidato, mas quero, até o final do exercício do meu mandato, manter a mesma coerência de sempre, certo? Eu vou ser fiel àquilo que eu disse e vou ser fiel a esse grupo que a gente, vamos dizer assim, formou na base da convivência, certo? Eu sou oposição. E onde nós conseguimos colocar nossas ideias, eu estarei lá. Deputado, esse grupo é formado pelo senhor, pelo deputado Tomba Farias, pelo deputado Gustavo Carvalho
Tem mais alguém? Olha, eu confesso que eu não tenho o direito de falar sobre os outros, mas acredito que possivelmente Galeno e o nosso amigo... Nelter? Não. Possivelmente Doutor Queginaldo. Queginaldo, quer dizer, o comportamento da Assembleia nosso está nesse sentido. O meu, o de Gustavo e o de Tomba, vamos dizer assim, mais radical. Nelter também tem uma posição contra o governo, tem a menor dúvida. Queginaldo e Galeno votam contra, mas não tem aquela posição que nós temos em plenário. E o nosso voto, por exemplo, nós três que eu referi antes, é um voto, vamos dizer assim, mais previsível, mais definido, certo? Mais definido. Mais casado, agora, nós né? formamos vamos dizer assim, eu acredito que um grupo que nós nos entendemos muitíssimo bem, certo? E eu acredito que a gente mantenha esta posição. Deputado, e como é que esse grupo e o senhor, como um dos homens mais atentos aí à movimentação financeira do governo do Estado, acompanhou, como é que os senhores acompanharam essa movimentação e essas declarações do governo que mostraram aí dificuldades financeiras para o governo do Estado, até, no princípio, com uma ameaça de não se quitar a folha de pagamento no ano de 2023? Olha, eu confesso com preocupação e até com angústia, né? Porque você não pode deixar de se angustiar com o destino do seu povo, né? Eu acho que a situação se torna bem mais dramática, porque nós não vemos nenhuma sinalização do governo, que a mentalidade é totalmente contrária a isso, para a solução desse problema. Porque o governo só enxerga uma solução, aumento de receita. Olha, há 40 anos atrás, a carga tributária, na década de 80, começo de 80, a carga tributária do Brasil era em torno de 20%. Hoje está perto de 40%. É claro que já teve até mais de 40%. Depois, com o desenvolvimento tal do país, aí conseguiu... Nós estamos em torno de 38%, 37%. E se esse programa do governo foi implementado ou implantado sem um rígido controle do aumento das despesas, para sustentar a máquina pública brasileira vai para mais de 40%, não tem a menor dúvida. O Estado do Rio Grande do Norte está dramaticamente nessa linha. Eu acredito que tentar aumentar a carga tributária do Rio Grande do Norte, a não ser no assalto. Aí tem que ser um bando de lampião para tomar o dinheiro do povo na bala, porque não tem outra solução. A nossa economia patina, que é a economia do Brasil, da América Latina, por vários fatores. Um deles é essa carga tributária, quer dizer, tem muitos fatores. Então, não vejo como aumentar. O governo sonha que vem dinheiro de fora. Ora, nós sabemos que se não houver também medidas fortes do governo federal, o governo federal termina esse ano com quase 150 bilhões de déficit. Hoje está 70 e tantos bilhões de déficit, certo? Público. Espera-se que esse arcabouço fiscal venha a resolver grande parte desses problemas e espera-se um milagre, certo? Para o governo federal. Aí o que é que acontece? O governo do Estado espera impostos, que não vejo nenhuma possibilidade de subir, certo? E vê a possibilidade de transferência do governo federal. Até agora nós não vimos, não, só vimos sangria. O governo federal é um lobo que quer sempre mais carne. Como é que eles vão distribuir alguma coisa? Os municípios estão aí alegando, estão em penúria, não tem a menor dúvida. Agora, o que é mais sério no Brasil, esse é que é o problema, que eu acho que nenhum administrador público, ou nenhum é exagero, a maioria não se convenceu, é que numa balança existe duas bandejas. Você pensar em botar só numa bandeja, a outra vai subir lá para o céu. Então você tem a bandeira da receita e a bandeira da despesa. Só olham para receita. Vamos aumentar. Tirar de onde? Tirar da sociedade. A sociedade não pode mais. Deputado, mas o governo do Estado ele aprovou no ano passado, com a anuência da Assembleia Legislativa, o reajuste da alíquota modal do ICMS, que passou para 20%, mas tinha uma condicionante muito importante, que era
a compensação por parte do governo federal daqueles valores que teriam sido frustrados na Receita e haveria essa suspensão. O senhor acredita que faltou cobrança por parte dos parlamentares, aqui o senhor se inclui nisso, para essa retomada da alíquota de 18%? Rapaz, cobrança não faltou não. Se você disser cobrança no sentido que a gente tem possibilidade legal, a de voz e tal, até a ação foi feita. Eu não vou discutir aqui os méritos porque não foi acatada tal. Agora, acho que é um absurdo total. A Assembleia é culpada, em sentido genérico. O poder legislativo é de cócoras. É pior do que de joelho, como disse o ministro, o ministro da Fazenda, Haddad, né? Nós aqui estamos de coca de joelho deitado, eu sei nem o que diabo é, certo? Eu sei que nós votamos uma lei, houve um acordo lá, esse acordo foi colocado na própria lei, de que se houvesse compensação não seria aumentado, e foi aumentado. É ilegal, é um absurdo. Nós não estamos nos levantando contra a lei, nós estamos a favor da lei. Nós queremos que a lei seja cumprida, aquilo que foi votado, aquilo que foi sancionado. E não é possível judicializar? Já foi tentado uma vez, aí foi negado, por questão de interpretação, certo? Processual. Eu acredito que as próprias entidades, e nós também estamos tentando, eu estou tentando uma forma para a gente também fazer, eu acredito que essa semana que a gente faz pelo menos uma série de denúncias para ver se os órgãos também se movimentam, porque isso é obrigação do Ministério Público, a lei isso é ilegal, é inconstitucional, é ilegal a lei, vamos em cima dele. O Tribunal de Contas, eu acho que é uma coisa importantíssima, é a defesa da sociedade. O senhor fará essas cobranças? Não, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, minha voz já está assim meio ruim hoje, não é só por conta de uma gripezinha, clima, é por conta também de cobrar demais isso aí. O senhor já está ficando rouco de tanto cobrar. Dia, eu vou dizer todo dia que tem a sessão na Assembleia. Eu pego um ganchozinho, o que é que eu estou falando, eu termino nessa cobrança, porque eu acho que a coisa mais imoral que pode existir é você não cumprir a lei. E pelo que a gente anda conversando e ouvindo nos bastidores, a possibilidade do senhor continuar ainda mais rouco, porque o governo pode enviar ainda este ano para a Assembleia um projeto de lei prorrogando essa alíquota de 20% pelo ano seguinte, porque a legislação que foi aprovada pela Assembleia diz que no final de 2023 haveria a suspensão dessa cobrança de 20 e voltaria para 18, mas já se estuda dentro do governo a possibilidade de uma prorrogação para 24. Eu acredito. Eu confesso a você que, não vou dizer a você que a Assembleia não aprova. Agora, é uma desmoralização da Assembleia. Agora, eu não culpo só a Assembleia, eu culpo o povo. Porque os deputados estão sendo votando dessa forma, o povo está vendo. Mas foram também, os senhores agora, foram eleitos por eles, né? Todos os deputados foram eleitos pelo povo, né? Mas é o povo que escolheu. Agora, errou, tudo bem. O erro tem sido uma constante na nossa vida política. Esse é que é o grande problema. A grande luta nossa é o seguinte, a luta política se inicia na eleição. É o marco regulatório da vida de um país, é a eleição. Você escolhe. Então você escolhe uma pessoa que vai ficar contra você, aí você vai manter? Sei, se quer. Nós já estamos aí com a alíquota de 18% para 20% desde abril sendo cobrada. O governo do estado com todas essas dificuldades que vêm sendo apresentadas, sem condições inclusive de pagar e honrar fornecedores num prazo normal de 90 dias, como são as negociações. E o repasse legal de ICMS para os municípios, que também tem sido atrasado, consignados, enfim, vários. Essa situação, se a gente olhar para 2021, por exemplo, que a gente vivia uma pandemia, o governo do estado conseguia pagar a folha e ainda fazer uma economia para pagar folhas que encontrou atrasada. O que é que o senhor, como analista desse cenário, o que é que mudou? As dificuldades, elas eram bem maiores em 21, quando se tinham folhas atrasadas deixadas por outro governo. Nesse agora que não existem folhas, o governo voltando a cobrar uma alíquota maior de ICMS, com a reposição sendo feita pelo governo federal. O que é que está havendo, na opinião do senhor, que essas contas não batem e as dificuldades deixam o RN ainda menor? Não, a coisa mais clara possível é a aritmética. São as transferências que o governo federal fez no governo anterior. Agora, há uma canalice total. As pessoas que
podem ver alguma coisa, sabe, um número, 2 em 2 são 4, só é olhar o que é que foi transferido e ver o que é que está sendo transferido agora. O que, na realidade, quando começou a pandemia, quase todos os estados brasileiros estavam no vermelho, inclusive o Rio Grande do Norte. Com a pandemia e com as transferências do governo federal, que foram gigantescas, não apenas, essa daí eu estou totalmente de acordo, para, vamos dizer, as pessoas, certo? Aquelas ajudas que foram feitas para as pessoas se manterem, esse aí foi gigantesco. Trouxe o quê? Uma possibilidade da economia, pelo menos, sobreviver. E as transferências para o poder público. Os municípios passaram, os municípios brasileiros, talvez 90% estavam em vermelho também. Reverteu-se esse quadro. O governo anterior deixou a situação com o contrário, quase 90% no azul, inclusive o Rio Grande do Norte. Inclusive o Rio Grande do Norte, no azul. Aí o que é que acontece? Ninguém reconhece essa realidade. A espera que tenha todo, sei lá, o presidente Lula disse que a pandemia foi uma bênção, certo? Uma bênção para ele. E foi uma bênção para ele, não tem a menor dúvida. Mas foi uma tragédia para a humanidade, certo? Então, o que é que acontece? Estão esperando a transferência de recursos, pelo menos, pelo que eu sei, o governo federal não está transferindo esse recurso. Esse recurso das estradas, esse PEF, esses recursos do PEF? Não, aquele recurso extraordinário para assistência, compensações, essas compensações que eram superiores às perdas. E toda a assistência que foi dada, o volume de recursos transferido para os estados e os municípios é gigante, nunca houve na nossa história. Era necessário? Eu acho que era necessário. Agora, o que é que eu acho que houve também uma facilidade de, vamos dizer assim, de controle, de acompanhamento. Houve também excesso. Eu acho que houve um pouco de excesso. E esse excesso tornou os cabas meio gordinhos, assim. Desculpa, pode ser que eu seja processado por isso. Eu sou gordo. Tem lugar de fala. Então, o que é que acontece? Eu, assim, uma pessoa mais acomodada, quer dizer, os estados, os municípios mais acomodados. Essa que é a grande verdade. Deputado, recentemente também, desculpa, Alice, recentemente também teve o anúncio com relação ao PAC e as obras que estão previstas aqui para o Rio Grande do Norte. Houve aquela repetição de algumas obras que já tinham sido, que estavam listadas em outros PACs anteriores. Eu queria como é que o senhor, enquanto deputado, viu esse anúncio, observou esse anúncio e avalia esse anúncio por parte do governo federal dos investimentos aqui no estado e como o senhor, enquanto deputado, pretende fazer esse acompanhamento das obras aqui no Rio Grande do Norte. Olha, eu não sei se elas vão acontecer, não sei se eu vou poder ter essa oportunidade de acompanhar. O senhor disse que era um homem de muita fé. As obras que foram relançadas, né, deputado? As obras que foram relançadas que não conseguiram ser concluídas nem por gestões anteriores, nem por quase seculares. Tem umas que são quase seculares. O problema é o seguinte, Cristo disse, feliz aqueles que não veem e creem, né? Mas nós já vimos que não aconteceu. Se dissesse assim, não, é um programa novo e que a gente vai dar crédito. Esse governo que está aí, o federal, não foi responsável por isso. Mas me diga uma coisa, 90% dessas obras, teve obras da Fernando Henrique Cardoso, de Collor, tem obra aí de Sarney, enquanto você tiver a história da República, tem obra para esse papo, você vai colocando. Mas 80%, 90% dessas obras, 90% praticamente, veio do PT. Vem do governo, do primeiro governo de Lula para cá. Você tem... Olha, é um negócio doloroso, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, no Brasil nem se fala, certo? Para você ter uma ideia, só o que dizem que vão fazer, porque a Petrobras vai entrar com 300 bilhões de investimentos reais, no PAC. No PAC. Para você ter uma ideia, o que está previsto para ele gastar aqui em Abreu e Lima é mais do que o projeto original. Depois de gastar 30 bilhões, ainda tem que... Agora, depois está, vamos dizer, tudo bacaninha, na visão deles, ainda tem que gastar mais do que o projeto original. Isso é uma loucura total. Eu acho que é uma
uma megalomania, um sonho, uma loucura, eu não sei o que diabo é. Uma forma de enganar o povo. Eles acham que o povo, nós todos somos imbecis. Eu acho que é isso. Deputado, ontem esteve aqui o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciando aí investimentos para obras de escolas que estão paradas no Rio Grande do Norte. Mas hoje a imprensa nacional já destaca que os próprios tribunais de contas do país estão alertando os municípios a respeito dessa adesão a esse Pacto Nacional de Obras que vai ser comum a todos os municípios, todos os estados brasileiros. E o governo já editou uma medida provisória para liberar recursos para a conclusão mediante a inscrição dos prefeitos. Eu pergunto ao senhor, diante dessa notícia, informação nacional, o que o governo anunciou ontem para o Rio Grande do Norte de recuperação de escolas, já era previsível, vai ser comum a todo mundo? Olha, você está tocando num assunto que é talvez o mais doloroso para o Brasil. É o problema da educação. A educação nossa é péssima. Aí você vai dizer, a educação brasileira é péssima porque não tem nenhum financiamento? Não. É porque ela é mal administrada. Essa é a grande verdade. Quando se fala em novas escolas, eu acho uma coisa bacana você ter escola de primeiro mundo. Não é nem primeiro mundo, é da Lua, porque nós queremos fazer a escola aqui melhor do que ter na Europa, nos Estados Unidos, tem escolas normais. Quando se fala aqui numa escola nova no Brasil, ela é o paraíso do construtor. E de quem está pagando o construtor, às vezes, certo? Agora, nós temos uma escola péssima. Eu acho que muito mais importante do que isso era estudar essa escola e ver com o que nós já gastamos. Essa informação, basta qualquer pessoa ser curioso e procurar saber o que é em relação ao PIB nós gastamos nos outros países e tal. Nós não somos a rabeira em gasto, nós somos a rabeira em resultado. A nossa educação aqui na América Latina, a entrega dela só perde para Haiti e parece Cuba, Venezuela parece que ainda está na frente da gente, é um negócio desse jeito, certo? Agora, em termos de gasto, não é. Então, isso não me encanta muito, até porque numa crise que nós estamos vivendo uma crise financeira. Esse negócio desse juro do tamanho do mundo não é por outra coisa, não. É porque o Estado está indo para o mercado de maneira, vamos dizer assim, absurda. O problema de juros não se resolve com decreto. Se fosse assim, era muito bom. Se resolve o Estado não pressionando para vender seus títulos. Isso é que é a verdade. Nós temos uma crise financeira que envolve juros, vai terminar a inflação, a previsão já é um pouquinho maior do que o que era antes do aumento da Petrobras, que também, se não tivesse havido, a Petrobras não aguentava. E se a Petrobras não aguentava, antes da Petrobras faliu todos os importadores de petróleo, ia faltar petróleo no Brasil, que a Petrobras sozinha não conseguia importar. Então, é um senhor problema. E que as pessoas pensam que mascaram. O que eles querem é mascarar os problemas. O que eu vejo é só uma intenção. Não sei se é má intenção ou se é ignorância. Eu acho que há uma soma aí que eu não sei quem é que está com mais valor. Se é má intenção ou se é ignorância, certo? Deputado, nós já estamos nos momentos finais da nossa entrevista, mas eu não queria deixar o senhor sair daqui sem a gente falar sobre saúde, né? E ainda falando sobre as obras que foram incluídas aí no novo PAC. O Hospital de Traumas é uma obra que foi prometida desde 2012, ainda no governo de Rosalba Ciarline, né? A gente está falando de uma situação também que a gente está noticiando constantemente, os corredores do Valfredo Gugel. O senhor acha que dessa vez vai? Como é que a oposição ela tem acompanhado toda essa situação que envolve o Valfredo Gugel, né? A Secretaria de Saúde Pública anunciou novos leitos, mas o senhor acha que é o suficiente? Olha, com esse governo, com a política desse governo, não vai. Não tenho a menor dúvida que não vai. Você é muito jovem, só ouviu falar a partir de Rosalba, mas esse negócio desse hospital se fala, vamos dizer assim, desde a República, do começo da República. E o senhor acha, quais foram os empecilhos que ainda não conseguiram sair, então? Na realidade, pode até sair o hospital, que eu não acredito. Com a situação financeira que nós estamos vivendo, eu não acredito. Se você tem dificuldade, se você tem crise financeira, como é que você vai fazer investimento? Mas o problema não é só de investimento, é o problema de operação. Você tem uma rede aí de hospitais regionais que, se funcionasse, eles seriam um alívio muito grande para o Valfredo Gugel.
O problema não é só a parte física, não. A parte física é dinheiro para empresário e dinheiro para construtor e dinheiro para quem está pagando, que nós vimos o mensalão e o petrolão. Será que nós esquecemos totalmente o petrolão? Então, essa fúria de gastar dos outros, porque vai gastar dinheiro de quem? Do povo. O povo está com dinheiro para isso? A economia brasileira permite que o povo seja mais sangrado. Nós pagamos uma carga tributária proporcionalmente ao PIB aos países desenvolvidos. Esses países já estão maduros. Esses países têm uma infraestrutura. É uma coisa totalmente diferente. E nós temos condições de aumentar essa carga? Como é que você vai fazer? A gente tem que botar na cabeça o raciocínio seguinte. De onde é que vem o dinheiro? Do céu? Não vem. Dinheiro do céu não vem. Então, eu vejo esse aspecto que é muito, muito perigoso. Só se pensa em gastar, em gastar, em gastar. E não se pensa em melhorar o que já está aí funcionando. Passaria pela gestão, não é? Pois é. É gestão. Nosso Muito problema bem, é de gestão. deputado. Muito bem, deputado José Dias. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. A gente agradece mais. Mais uma vez, né? Aqui o deputado já é frequentador. Dessa assim, vez ele subiu menos escala. Eu achei já um progresso. Eu queria um elevador. E olha que nesse aspecto eu sou mais antigo do que vocês. Eu acho que antes dela nascer, eu já estava aqui há muito tempo. Eu já subi há muito tempo aqui, viu? Há muito tempo. Pois é, deputado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês. É um prazer estar aqui com vocês, certo? Mata um pouco de saudade. E aumenta às vezes a saudade, porque na realidade as pessoas com que eu convivi há 40, 50 anos, 60 anos atrás aqui, já não estão mais, certo? Mas, de qualquer forma, estar com vocês é um reconforto. É muito bom. Que bom. Agradável. Prazer igual. Eu agora tenho um recado muito especial para você. Você sabia que a melhor distribuidora